Bem, pessoal, iniciando aí nossa segunda semana de trabalho, nós vamos começar com os critérios de divisibilidade. Esses critérios vão nos ajudar no trabalho com as frações, certo? Então, para que eu possa entender esses critérios, a gente tem que entender um pouco do que são múltiplos e divisores de um número. Então, os múltiplos de um número natural, o zero, ele é o múltiplo de todos os números. Então, quando eu boto o conjunto dos múltiplos de um número, o zero é o primeiro múltiplo de todo número. Todo número possui infinitos múltiplos. Então, não tem uma quantidade certa. São infinitos. Para que eu possa determinar os múltiplos de um número, basta eu multiplicar esse número pelos valores 0, 1, 2, 3, 4. Vamos ver um exemplo. Múltiplos de 7, certo? Essa é a notação. É o conjunto dos múltiplos, ele sempre vai ter que estar dentro de chaves. Ou melhor, qualquer conjunto de elementos tem que estar entre chaves. Então começa com 0, que é 0 vezes 7. 0 vezes qualquer número é 0. O próprio 7, que é 1 vezes 7. Então, no começo dos múltiplos, sempre eu começo com 0, depois o próprio número, aí vai 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 7, 28. Então, para qualquer número, eu sigo essa mesma regrinha aí. Outra coisa, quando eu falo em divisão exata, é eu pegar um número, dividir por outro e dar resto zero. Isso só acontece se o número que está sendo dividido é um múltiplo do número que é o divisor, certo? Por exemplo, todos os números divisíveis por 7, ou seja, que a divisão por 7 dá exata, eles têm que ser obrigatoriamente múltiplos de 7. Agora, outra coisa que nós temos que saber também são sobre divisores. Então vejamos os divisores de um número. O que nós podemos dizer sobre os divisores? Primeiro, o 1, ele divide todo número. O 1 é divisor de todo número. E todo número é divisível por si mesmo. Então, o 1 é o primeiro divisor de todo número. Aqui no nosso exemplo, divisores de 60, começa pelo 1. E o último é o próprio número. Então, aqui no final, 60 também é divisor de 60. Então, quando eu faço o meu conjunto de divisores, eu sempre começo com 1 e termino com o próprio número. Como nós vimos aqui, o conjunto dos divisores é um conjunto finito. Então, ele vai ter uma quantidade certa de divisores. E os divisores de um número são todos os valores que dividem esse número de forma exata. Há pouco eu disse que um número só divide outro de forma exata se um for múltiplo do outro. Então, esses números aqui, esses divisores, todos dividem o 60 de forma exata. Por que que eles dividem 60? Porque o 60 é múltiplo de todos esses aqui. Ele é múltiplo de 1, é múltiplo de 2. Então, se eu pegar o conjunto dos múltiplos de 1, o 60 vai aparecer em algum momento. O conjunto dos múltiplos de 2, o 60 vai aparecer em algum momento. Com cada um desses, se eu pegar o conjunto dos múltiplos de 20, o 60 vai aparecer em algum momento. Então, o 60 é múltiplo de cada um desses. E cada um desses divide o 60 de forma exata. Agora, como é que eu posso achar esses divisores? Eu vou fazer o cálculozinho aqui, certo? Usando a fatoração. Vamos lembrar como é que se faz a fatoração. Armei a fatoração aí. Então, eu vou dividir esse número por valores, por números primos. Eu começo primeiro pelo 2. Eu me pergunto, 2 divide 60? 60 dá para dividir por 2. Então, bota 2 aqui, divide e o resultado bota embaixo. Agora o 30, continuo pelo 2. O 2 divide 30? Divide. Então, repito o processo. O 15, ele já não dá mais para dividir por 2. Então, depois do 2, eu vou testar o 3. 3 divide 15? Divide. Então, vamos fazer a divisão. Agora, sobrou o 5.
O 5, 3 não divide, mas o 5 divide ele mesmo. Então, o resultado deu 1. Pronto, tá aí feita a fatoração desse número. Agora, ao lado desses fatores aqui, eu vou passar uma linha e colocar o 1 aqui em cima. Esse 1 já é esse primeiro divisor de 60. Como é que eu vou achar os outros? Eu vou aqui, ó, no primeiro número que eu utilizei aqui, o 2. Vou pegar esse 2, multiplicar por 1 e colocar aqui embaixo. Esse já é outro divisor de 60. Agora, ó, esse daqui multiplicou o 1, que era o único que tinha lá. Então, eu passo agora para o 2 de baixo. Esse 2 de baixo vai multiplicar todos que eu já tenho desse lado daqui, ó. Certo? 2 vezes 1 e 2 vezes 2. 2 vezes 1 é 2. Certo? Mas desse lado já está aparecendo 2. Então, eu não preciso colocar ele aqui. Certo? Mas eu vou colocar 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Então, ó, você vê que, ó, coloquei o 2 novamente, ó, mas não precisa, o 2 já estava aparecendo aqui, ó, que é o divisor, certo? O 4 não estava aparecendo, ó, mas ele está aqui, ó. Então, ó, esse 2 aqui, ó, não precisava nem ter colocado. Então, eu passo por debaixo. 3 vezes 1 dá 3. Não apareceu 3 ainda, eu coloco o 3 aqui. Agora eu faço 3 vezes esse 2 aqui, ó. 6, que não apareceu aqui ainda. Joga para cá. Agora eu faço 3 vezes o 4, que dá 12. Vem para cá. Então você vê que já apareceu, ó, mais 3 divisores do 60. Agora eu vou pegar o 5 e multiplicar todos esses que já estão aqui. Então vai, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes o 2, 10. 5 vezes o 4, 20. 5 vezes o 3, 15. 5 vezes o 6, 30. 5 vezes o 12, 20, ó. Começa com 1 e termina nele mesmo, ó. Tá aqui todos os divisores de 60. Agora vamos iniciar os critérios de divisibilidade. Divisão por 2. Esse aqui todo mundo sabe. Todo número par. Quais são os números pares? São números que o algarismo da unidade, ou eu posso dizer que o final é 0, 2, 4, 6 ou 8. Todo número par será divisível por 2. Exemplo, eu coloquei aqui os múltiplos. Todo número divisível por 2 é um múltiplo de 2. Então você vê, ó, os múltiplos de 2, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ó o final, ó. Final 0, final 2, final 4, final 6, final 8. Começa de novo. Final 0, final 2, final 4, final 6, final 8. Aí começa. Final 0, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e aí vai. Divisão por 3. Esse critériozinho vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Quando vocês começaram a aprender a dividir, isso aqui com certeza foi dito. Todo número cuja soma dos seus algarismos resulta no múltiplo de 3 será divisível por 3. Certo? E o que é que ele está dizendo? Se eu somar os algarismos do número e o resultado der para dividir por 3, o número grande também vai dar para dividir por 3. Então eu vou botar dois exemplos aqui, ó. Então eu tenho esse primeiro número aqui, eu vou somar todos os seus algarismos. Somando todos, deu 54. Aí vem a pergunta, 3 divide 54? Aí o cara ainda está na dúvida, professor, eu tenho dúvida nisso. Então repete o processo aqui no 54, soma 5 mais 4. 5 mais o 4 dá 9. Aí eu pergunto, 3 divide 9? Aí não tem dúvida, né? 3 divide 9. Se 3 divide 9, quer dizer que o 3 também divide o 54. E se ele divide o 54, ele divide esse número todo aqui, ó. Então esse número é divisível por 3. Vamos para o próximo. Soma todos os algarismos. Somando deu 35. Facilmente dá para ver que 3 não divide 35.
Professor, mas mesmo assim eu tenho dúvida. Repete o processo. 3 mais 5 é 8. Claramente 3 não divide 8. Se 3 não divide 8, então ele não divide 35 e não divide esse número aqui. Então 3 não divide esse número. Então basta fazer esse critériozinho que você determina se o 3 divide ou não qualquer número. Divisão por 4. Aqui basta observar o número. Todo número cujos dois últimos algarismos, o algarismo da dezena e da unidade, ó, esses dois últimos, são 0 e 0, ou formam um múltiplo de 4, será divisível por 4. Certo? Então basta olhar os dois últimos algarismos do número. No primeiro não tem nem conta a fazer. 0 e 0 divisível por 4. Certo? Essa parte aqui que eu boto são 0 e 0, nem precisaria eu colocar. Que quando eu falo que formam um múltiplo de 4, o 0 é múltiplo de todo número. Mas para ficar mais claro, a gente coloca esse 0 e 0. Então, final 0, 0, 4 divide. Agora, esse número aqui tem final 72. Aí eu pergunto, 72 é divisível por 4? Vamos fazer a continha? Fazendo as contas, ó, 72 dividido por 4 deu 18, resto 0. Então é divisível. Se deu resto 0, 72 é divisível por 4, que é a mesma coisa dizer que 72 é um múltiplo de 4. Então, 4 divide 72, 4 divide esse número todinho aqui, ó. Divisível por 4. Independente do que tem pra frente. Se dividir os dois últimos aqui, divide tudo. Próximo. Final 82. Vamos fazer a divisão. 82 dividido por 4 dá 20. Resto 2. Então não é uma divisão exata. Então 82 não é divisível por 4. Ou seja, 82 não é um múltiplo de 4. Então esse número aqui não pode ser divisível por 4. Ele não é dividido por 4. Divisão por 5. Todo número cujo último algarismo, o algarismo da unidade, é 0 ou 5, será divisível por 5. Certo? Não tem exemplo melhor do que os múltiplos de 5. Eu sei que todo número divisível por 5 faz parte do conjunto dos múltiplos de 5. Certo? Então todo número divisível por 5 está nesse conjunto. E aí você vê, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e aí vai. Final 0, final 5, final 0, final 5, final 0, final 5, final 0, final 5. Todo número com final 0 ou 5 é divisível por 5.